Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Que bom tê-los aqui nessa comunidade que nos acolhe a todos, essa casa de Jesus. E é motivo de muita alegria, acredito, para todos nós, que nós já estejamos aqui nos reunindo para aprender um pouquinho em torno do Evangelho do Cristo, do que Ele nos ensinou. A gente sabe que o nosso tempo talvez hoje seja um dos recursos mais preciosos que nós temos, então quando vocês escolhem dividir tempo conosco, isso nos honra muito e nos alegra muito de verdade. Então sejam todos muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui. E eu queria começar essa noite convidando vocês para uma coisa muito especial que vai estar começando agora, no próximo sábado, inspirada até por uma pequenininha que está aqui na frente, outra ali, que é o projeto Crescer com Jesus, mais alguns aqui, né, nossos colegas aí de todo sábado. O projeto Crescer com Jesus, que é o projeto de evangelização em família, que acontece aqui na Comunidade Espírita Ramatiz, todos os sábados. A gente se encontra a partir das 9 da manhã, acolhemos famílias, né? Em especial, nosso foco são as crianças de 3 a 14 anos de idade aí, que vão sendo divididos por faixas etárias, enfim. E a nossa proposta é de introduzir o ensinamento de Jesus precocemente na nossa vida, projeto de evangelização. Claro que a gente sabe que esse é um projeto que dura pouco tempo, né? Só uma vida inteira, desde que a gente começa a compreender qualquer coisa até o dia que a gente se desliga da matéria para a encarnação presente. Mas ele não termina aqui. O nosso projeto de evangelização continua aí pela nossa vida afora, vida essa que transcende a matéria. Então, não importa muito em que fase da vida a gente está, sejamos todos muito bem-vindos, tá? A gente tem atividade para os pais, para os cuidadores, para avô, vó, tio, enfim, quem puder trazer as crianças, vai ser um prazer recebê-los e a gente está voltando às atividades então neste próximo sábado, tá bom? Além disso, um outro convite que fica para todos é o do nosso bazar. O bazar é uma das atividades que a gente tem de manutenção da nossa casa. Ele acontece um domingo por mês e vai acontecer no próximo domingo, sem ser este, no dia 15, conforme estava projetado aqui na tela. Para o bazar, gente, a gente tanto recebe doações de toda a natureza, quanto também oferta essas doações a custos muito acessíveis para quem tenha interesse em adquirir, e toda a renda é revertida para casa, que é uma casa que acaba vivendo desse tipo de recurso, né? Das nossas doações, do nosso trabalho. Então, quem puder contribuir da forma como preferir, quem puder estar conosco nas nossas atividades do dia a dia, eu citei duas aqui, mas a casa tem muito mais que isso, e que a gente possa estar cada vez mais nos reunindo aqui, aprendendo e crescendo, inspirados pelo amor de Jesus. Então, para a gente conversar um pouquinho hoje, antes de começar, quero convidá-los para que a gente feche nossos olhos por um instante, respire profundamente, que nós procuremos nos conectar com o nosso aqui e agora, nos sentindo nesta casa, uma casa de Jesus, acolhidos pelo Mestre, pela espiritualidade superior que aqui vem congregar conosco, nos abençoar, nos instruir. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade e pedimos que o Senhor esteja a nos inspirar, que esteja a colocar a nossa mente, o nosso coração em postura receptiva, para que possamos acolher aquilo que for ensinado, for discutido na noite de hoje, mas muito mais que isso, que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana isso tudo que vamos gradativamente aprendendo, inspirados na Tua doce e amorosa presença. Sê conosco agora e sempre, e que assim seja. E é uma doce e amorosa presença mesmo, a presença de Jesus na nossa vida. É motivo mesmo de chamar de boa nova o Evangelho de Jesus, a melhor notícia que nos aconteceu, né? Não teria nada melhor para nos acontecer do que a vinda de Jesus à Terra para nos enxertar com o ensinamento de amor, como Ele fez. O tema de hoje é um tema retirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai discutir conosco, vai nos ajudar a nossa consciência a refletir sobre uma promessa feita por Jesus, promessa essa muito antiga, sobre
um novo Consolador que viria até nós e sobre um jugo leve, que era o jugo dele mesmo, o ensinamento dele mesmo, Cristo. Então, para inspirar Kardec, para começar a discussão, Kardec recortou essas passagens do Evangelho, em que Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Essa é uma fala que está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Fala profunda, um convite do Cristo para todos nós, um convite que fala alto no nosso coração, né? Porque quem de nós não precisa de alívio em nossas tão frequentes, comuns e profundas aflições? A gente sabe que na Terra a dor é uma companheira frequente da nossa vida. Existe dor em quase tudo que a gente faz, porque sendo sensíveis e tomando consciência sobre nós mesmos, vamos percebendo, né, quanto esforço existe, quanto essa sensibilidade nos coloca vulneráveis a sentir o que nos acontece. Então, em muitos momentos, em especial na experiência humana, onde a gente já vai criando consciência, eu falo a experiência humana por quê? Porque todo ser vivo passa por essa sensibilidade, todo ser vivo se desenvolve e no processo de desenvolvimento todo ser vivo experimenta pela própria sensibilidade algum nível de dor. O que nos difere enquanto seres humanos é que a dor em nós é um processo que vai ganhando consciência e compreensão e ela vai tendo significados, né, que nos conduzem, nos balizam a caminhada. A dor na nossa vida é algo ruim? Será que é? A dor na nossa vida é algo bom? Será que é? A dor na nossa vida é doentia? Percebam, são perguntas que devem nos colocar para refletir. Se a gente vai olhar do ponto de vista fisiológico, ter dor, sentir dor, é algo absolutamente saudável. A dor é um mecanismo importante para a nossa proteção e que nos permite a sobrevivência. Então, dor não é doença. Dor é sinal de saúde. Tanto assim que existe uma patologia em que as pessoas têm baixa sensibilidade à dor, não sentem dor, e crianças que nascem com essa insensibilidade dificilmente chegam à vida adulta, mesmo tendo os pais e tendo cuidadores que os protejam, porque elas não se tornam capazes de se proteger. Então, a dor na nossa vida é sempre um sinal de alerta, um sinal de que algo precisa acontecer para que a gente possa seguir adiante e evitar aquilo que nos pode ser nocivo ou prejudicial. E a gente está falando aqui de dor em sentido amplo da palavra, né? Mas quando a gente fala do ser humano e da dor humana, principalmente da dor moral, a gente está falando de uma dor que já não é o corpo físico, não é o físico o principal ponto onde ela se manifesta. A dor moral é uma dor que acontece em virtude do nosso sentimento, do nosso desenvolvimento emocional. Então, quando Jesus fala aqui, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, até pode ser uma dor física, sim, aquela que Jesus vai aliviar. Mas eu acho que, sem dúvida, as aflições na nossa vida, aquelas que mais nos consomem e que mais fazem com que nós busquemos o auxílio do Cristo, esse auxílio intelectual, são as nossas dores morais, as dores ligadas à nossa consciência, a dor do aprendizado de viver uma vida humana em crescimento. E Jesus oferece a nós
em estado de aflição e de dor, um alívio. Ele diz que Ele nos aliviará se nós o buscarmos. Mas Ele coloca um como isso vai acontecer. Ele nos convida então a tomar sobre nós, Então Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E então, se você fizer isso, tomar sobre si o jugo do Cristo e aprender com Ele a partir da bondade, e da brandura e da humildade do coração, nós acharemos repouso para nossas almas, pois é suave esse jugo e leve esse fardo. Gente, isso é profundo, bonito, intenso e merece a nossa reflexão. São 2 parágrafos curtinhos que estão aqui na tela, mas que nos falam de tanta coisa, tanta coisa. Se a gente para esmiuçar, se a gente para digerir essas palavras e para refletir a respeito disso que está sendo dito, a gente tem muito aprendizado para construir. E, graças a Deus, Ele, o Pai, coloca aqui para nós alguns mestres que nos ajudam a ir fazendo esse processo de uma forma mais didática, Eles vão nos ajudando a digerir. E Kardec foi um desses caras. Kardec foi um cara fenomenal que veio para a Terra e que pegou muitas dessas falas que estão ali transcritas no Evangelho, falas essas emitidas ali há mais de 2000 anos, que atravessaram um longo período histórico, que atravessaram uma Idade Média, que, enfim, sofreram uma série de interpretações e, por que não dizer, distorções, e Kardec pega isso e didaticamente atualiza isso para a nossa compreensão atual. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Então, só para que a gente não tenha dúvida de palavra, jugo não é uma palavra que a gente usa tanto assim, Jesus fala de um jugo leve. O que é o jugo? No contexto ali histórico de Jesus era uma palavra mais comum, porque era aquilo que acontecia com os vencidos de guerra, os romanos, os imperadores, os mandatários daquele momento, os mandatários políticos, e que detinham a força, quando venciam batalhas, colocavam sobre os derrotados o seu jugo, o jugo romano. Então esse é um símbolo que no sentido figurado vai significar submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição. Percebam, voltando lá na primeira frase de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele fala desse jugo, ou seja, de algo a que nós seremos submetidos. Porém, coloca esse jugo como algo leve e um fardo suave. Estranho isso, Aquilo que é ofertado como um símbolo de submissão, de obediência, de autoridade, de domínio, aqui as últimas palavras dão mais esse contexto, domínio, opressão, sujeição, não precisam ter necessariamente esse caráter doloroso quando enfrentados por Jesus. Talvez aí a gente ficasse com as primeiras, Submissão sim, obediência, reconhecimento da autoridade do Cristo, mas não para oprimir, não para sujeitar, não para um domínio agressivo. É uma outra proposta. Por isso esse jugo é leve. Então, Kardec vai nos dizendo que todos os sofrimentos na Terra, tudo aquilo que a gente chama de aflição, todas as nossas dores físicas, morais, espirituais, humanas, afetivas, emocionais, todas as dores, todos os sofrimentos vão encontrar consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Então, dois pontos aqui: fé no futuro e confiança na justiça de Deus segundo o ensinamento do Cristo.
porque já o povo judeu tinha muita noção da justiça de Deus, né? Moisés falou muito sobre a justiça e o povo judeu tinha muito contato com essa realidade. Mas Jesus vem introduzir algo nessa compreensão da justiça. Jesus vem introduzir a noção da amorosidade, do amor e da misericórdia. Então, é um novo caráter de compreensão da justiça. E quando vence a morte, ressuscitando ali no terceiro dia, Jesus, depois de muito ter ensinado teoricamente sobre essa tal da vida futura, da sobrevivência de um reino que não é desse mundo, ele vem e dá testemunho em si mesmo de que a vida segue depois da morte da matéria. Então, a fé na vida futura e a fé nessa justiça amorosa de Deus vão enxertar no coração do homem uma cota fantástica e magnífica de esperança e de consolação. Por isso, o Cristo Consolador. Por isso, o ensinamento do Cristo é aquilo que muda o caráter do jugo para algo que é leve, um fardo que é suave. Com o Cristo, com uma compreensão ampliada, segundo essa amorosidade por Ele ensinada, e essa noção de que a vida não se restringe à matéria, essas coisas se tornam muito mais possíveis para o ser humano. Kardec segue dizendo sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Porque, gente, vamos falar sério aqui entre nós, né? Quando a gente pensa que a vida é difícil como é, porque principalmente para nós já adultos, né? Pensa num trenzinho difícil é viver nesse mundinho aqui de meu Deus. Pensa na surpresa atrás da outra. E a gente vai igual num joguinho de videogame, né? Mudando de fase, achando que está podendo. E a outra fase é mais difícil e mais desafiadora e muito dolorosa. E a gente não sabe o que vai encontrar. E às vezes a gente encontra coisas que são desoladoras para o nosso coração. A gente encontra desafios que são terrivelmente difíceis para nós dentro do nosso contexto. Para aquele que entende que a vida se resume a um nascer, desenvolver-se, reproduzir-se e morrer, com o fim disso, pode ser que haja muito pouco sentido em viver essa vida. Pode ser que tanta dor não vá fazer sentido para essa lógica racional da consciência. É claro que nós, instintivamente, somos dotados de um desejo de vida, graças a Deus, né? Tudo que Deus criou é sábio e é bom. É bom a gente saber disso, porque sim, a gente tem um instinto de sobrevivência que supera em muito qualquer outro contexto desesperador que a dor possa nos mitigar, em regra. Mas ainda em exceção, e numa exceção que vai se tornando, infelizmente, cada dia mais comum, nem mesmo esse instinto apenas é capaz de garantir a nossa sobrevivência nesse mundo de tantas aflições. A gente vê o crescimento dos índices de suicídio no nosso país em particular. Como é triste ver o que o desespero é capaz de fazer numa alma humana. O desespero para enfrentar a própria aflição e a própria dor, muitas vezes cria bombas humanas que, além de destruírem a própria vida material, aqui nesse momento, destroem a vida de tantos que a eles se vinculam pelo amor. E essas pessoas, sem dúvida, gente, elas não querem que o sofrimento seja espalhado. A intenção não é distribuir. Uma pessoa que desiste do viver na Terra, em geral, não tem a intenção de causar dor para todo mundo, mas tem uma dificuldade extrema de lidar com a própria dor, a ponto de se desesperar por não ver consolo, não ver esperança, não ver sentido e propósito em continuar adiante. Então, isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui de alimentar e de acordar num ser humano a esperança no futuro é muito grande e é muito bom. A noção da bondade de Deus, da justiça
aplicada agora de uma forma diferente, porque se, apesar de não ver muito sentido no que acontece na minha vida agora, eu já tenho a capacidade de compreender que existe algo que antecede essa vida e algo que sucede essa vida, bom, as coisas mudam de figura. Não que a gente consiga ter uma compreensão do todo, claro que não. Claro que não. Nós temos muita dificuldade de entender isso. Por isso a gente fala de fé. Fé é confiar naquilo que você tem como premissa, ainda que não esteja assim tão assimilado enquanto compreensão, né? Fé é confiar. E confiar na bondade e no amor de Deus é uma premissa fantástica. Não dá para ter fé sem confiar. Não tem jeito. E se a gente confia que existe Deus, que é bom, justo e amoroso, bom, qualquer coisa que aconteça, partindo dessa premissa, vai obedecer a essa regra de bondade, justiça e amorosidade. Mas como assim? Isso é confuso para a gente, né? Como é que eu posso entender, por exemplo, o exemplo que eu acabei de citar, um suicídio, como sendo algo que obedece a essa regra? Gente, às vezes a gente não consegue compreender como é que obedece a regra. Mas é importante saber que se mesmo um suicídio é permitido, é porque existe algum propósito alcançado por Deus e pela sua sabedoria e justiça que permite que esse tipo de prova aconteça na vida de alguém. A gente talvez não vai entender nunca, porque nós vivemos num campo de matéria e num nível de evolução e de maturidade espiritual ainda bastante precário. Por isso é importante confiar. Por isso é importante conseguir descansar em Jesus. Ele alivia as nossas aflições pela fé na vida futura, na justiça e na bondade e misericórdia do Pai. E aí, mesmo algo tão terrível como o citado, que dói estrondorosamente no nosso coração humano, não é fim de carreira, não é fim de linha, não é ponto final, é vírgula, no máximo ponto e vírgula. E mesmo aqueles de quem somos obrigados a nos despedir, vão estar ali na frente para a gente encontrar de novo, se abraçar de novo, segurar na mão um do outro e seguir adiante. Isso é fé na vida futura, isso é esperança no coração. Isso é o jugo leve do Cristo. É um fardo suave de carregar quando a gente pode se apoiar nele. Então foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Ele nos convida a confiar neste ensinamento. E confiando neste ensinamento, a gente para de ter um desejo imaturo, infantil, de querer dar conta de tudo e saber tudo, e confia que na nossa ignorância e limitação a gente pode contar com quem muito mais sabe, muito mais pode e muito mais ama. Mas existe uma condição para esse jugo leve poder se derramar sobre a nossa vida. E a condição que ele, Jesus, coloca é que nós observemos a lei por ele ensinada. É que a gente tenha essa consciência ativa de que não é Jesus que veio num movimento salvacionista fazer por nós o que é a nossa tarefa fazer. Porque o desenvolvimento pessoal e individual, gente, é tarefa de cada um de nós. Cada um vai ter que viver a própria evolução, trilhar o próprio caminho, caminhar a própria estrada. Nós temos que fazer o que é nosso. Jesus é um apoio, é o maior dos apoios. Deus é o maior dos nossos apoios. É o caminho, a verdade, a vida. Mas Ele não veio fazer por nós. Quando às vezes a gente imaturamente interpreta que Ele morreu na cruz para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados, né? Entendendo que pecado é errar o alvo, então é libertar-nos dos nossos erros, sim, mas por ensinar caminho. Jesus
com todo o simbolismo da sua passagem na Terra e toda a consistência dos seus ensinamentos, nos ensina a caminhar e não caminha por nós. Não é porque Ele fez o sacrifício extremo que eu estou livre aqui para tocar minha vida em desarmonia dessa lei que Ele mesmo ensinou. Não, não é assim. Não adianta a gente fazer sofismas de certas verdades, ou seja, não adianta ficar distorcendo aí para poder encaixar onde me é confortável. A gente tem uma caminhada por fazer e ela vai ter que ser feita por nós. E o que Ele nos ensina é que para que a gente experimente o jugo leve e o fardo suave, a gente observe esta lei que Ele ensinou. E Kardec coloca, né? Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, como é que observa-se a lei ensinada por Jesus? Experimentando em nosso coração amor e caridade. Como é que é esse negócio de amar, gente? É um negocinho difícil, né? Que é muito fácil da gente gostar de quem a gente gosta, mas amar aquele amor que liberta, aquele amor que transcende, aquele amor que só deseja o bem, sem desejar nada em favor de si mesmo, isso não é do nosso alcance ainda. Nosso amor é um amor incipiente. Nós ensaiamos esse amor. E nós só temos condição de experimentar essa emoção no relacionamento com o outro ser humano ou com o ser humano que nos habita. Então a gente experimenta amor na relação, no relacionamento, na forma como eu me relaciono com as pessoas que estão do lado de fora de mim e na forma como eu me relaciono com a pessoa que me habita. Amor é uma experiência que se constrói no relacionamento. Então, esse mundão difícil aqui, que a gente vê de um tudo e que a gente fica indignado muitas vezes, irado tantas outras, furioso, entristecido, magoado, tudo quanto é sentimento que a gente puder pôr nome aqui, esse é o nosso campo de desenvolvimento do amor. É aqui. Às vezes a gente cria ilusões, né? E a gente culturalmente é muito condicionado a criar as ilusões de processos de iluminação interior, no recolhimento, e a gente acaba usando isso às vezes como argumento para não precisar desenvolver o amor na prática. A gente se engana, porque sim, não é que não seja super, mega, ultra importante o nosso recolhimento e o nosso movimento de interiorização, mas esse é um movimento de relacionamento meu para comigo, para que eu conheça o ser humano que me habita e conheça em verdade. Ele sozinho de nada adianta, porque senão ele vira uma egolatria, que é o idolatrar do eu, né? Que é a raiz e a base do egoísmo. Não é por aí. Relacionar-se bem com aquilo que eu sou significa enfrentar toda a dificuldade que é ter consciência de que eu sou só o que sou, e sou pequeno, sou miserável, sou imaturo, infantil, agressivo, egoísta, mas tudo que Deus criou é bom, e todos esses sentimentos são também balizadores para que a gente possa gradativamente se transformar em algo melhor que isso. Mas como que eu vou me transformar em algo melhor do que o que eu realmente sou, se eu acabo acreditando e validando uma imagem distorcida de mim mesmo e com isso acabo acreditando que eu sou mais do que sou? Fica mais difícil. E aí como é que vai acontecer? E quem que vai ser aquele que obriga a acontecer esse movimento? Nossa amiga dor. Então, a frustração que a gente tantas vezes enfrenta, percebendo, né, a distorção que fazemos sobre nós mesmos, é a porta, é a dor que nos convida a nos adequar melhor à realidade. Percebam, gente, é um tanto quanto complexo às vezes falar disso,
mas também é simples, porque faz muito sentido. Ter um bom relacionamento com o ser humano pequeno que eu sou vai me tornar muito mais tolerante enquanto ser humano que se relaciona com outro ser humano pequeno que está do meu lado, que erra tanto quanto eu, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas para nós aqui na nossa esfera, no final das contas nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? Muda muito pouco de um para o outro. Às vezes a gente ainda se dá o trabalho de ficar indignado com a crueldade, a maldade, a feiura que a gente vê no outro. Ô, gente, em geral, quando a gente se sente assim, a gente foi para aquele lugar que Jesus nos recomendou não ir, que é o lugar de quem julga. Julgar não é uma boa estratégia para nós. Nós temos muito pouca referência interna ainda, nós nos conhecemos pouco, nós amadurecemos pouco. E não é por mal, não, é só porque essa é a nossa fase ainda. Então, quando essas coisas acordarem muito forte em nós, esses sentimentos, eles não precisam ser reprimidos, claro que não, né? No final das contas, nunca é sobre reprimir sentimento, mas é sobre investigar o que esse sentimento está fazendo acordar em mim e para quê. Então, toda vez que eu sentir indignação frente a um comportamento humano, e essa indignação me fizer ser alguém que alivia o sofrimento humano, ela está fazendo a função de uma forma muito positiva. Mas toda vez que essa indignação nasce em mim e me torna um julgador do outro ser humano, ela está fazendo um desserviço a mim mesma. E só tomando consciência disso é que eu vou poder fazer algo diferente. Eu queria saber como é que eu vou diminuir essa música, que está ficando alto, mas não... Vou me concentrar aqui, se concentrem comigo na minha voz, ok? Vamos lá. Jesus, então, fala sobre um consolador prometido. E aqui, tá muito, peraí. Ainda tá, né? Desculpem. Jesus nos fala de um consolador que ele promete, né? Então, onde está? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, em que foi dito por Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso foi falado lá na ocasião da Santa Ceia, tá? A última ceia de Jesus entre os discípulos, em que ele vinha para preparar aqueles corações para uma tarefa extremamente dolorosa, porque seria a seguir o martírio de Jesus, a sua crucificação, a morte do seu corpo, enfim, um desafio gigantesco para aqueles que o abraçavam e comungavam com ele. Ele vem então dizendo isso, gente, que é importante da gente digerir palavra por palavra, assimilar, para entender e para que, entendendo, isso possa fazer parte de nós e, sendo parte de nós, nós possamos usar isso na nossa vida prática. Então, Jesus diz: se me amais, então os discípulos amavam Jesus e manifestavam isso todo o tempo, né? Ele diz então: se você me ama, guarda o meu mandamento. Que mandamento? Aqueles todos que ele vinha ensinando naqueles últimos 3 anos, mas que se a gente fosse resumir, a gente resumiria na lei de amor, né? Amor e caridade. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele, Jesus, resumiu os mandamentos nesses 2, basicamente. Então, guarda o amor como conduta de vida.
E eu, Jesus, rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. A palavra outro aqui é uma chavinha, né? Outro Consolador. Por que outro? Porque o primeiro Consolador ali estava, era o próprio Jesus. Jesus vinha numa tarefa de imensa consolação e esteve por um tempo fazendo, né, isso na prática. Mas ele diria que viria um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, porque ele, naquela figura humana, não ficaria. Enquanto figura humana, morreria para os homens em corpo físico, como de fato aconteceu. Ressuscitou em espírito, é verdade, mas, enquanto homem, se submeteu a tudo aquilo que rege a lei da matéria. Esse outro Consolador não, ele ficaria eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então ele dizia aqui que não havia ainda maturidade, capacidade de compreensão para receber esse que era o Espírito de verdade que está dito ali na Bíblia, né, no Evangelho de Jesus. Mas quanto a vós, quem é vós aqui? Vós eram os discípulos na ocasião, mas para nosso contexto, vós significa todo aquele que escolhe receber o ensinamento cristão em seu coração. Ou seja, vós, para nós, é nós. Mas para nós que resolvemos seguir o Cristo, nós vamos conhecê-lo, esse Espírito de verdade. E ele ficará conosco e estará em nós. Como? O que é conhecer o Espírito de verdade? O que é tê-lo conosco? A gente está falando de assimilar essa ideia e esse ensinamento que foi o que Jesus nos impulsionou a fazer todo o tempo. Quando você observa a lei de amor ensinada pelo Cristo, isso passa a fazer parte de como você é, de como você funciona. E esse amor fecundo que ele emanou para todos nós, começa a habitar em nós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus voltará. Essa frase se repete tanto, né? Às vezes a gente interpreta ela de formas tão equivocadas. Ele fala aqui de um outro Consolador, não de uma volta dele mesmo, o Cristo encarnado como foi outrora. Aquela figura já é para estar assimilada no nosso coração e fazer parte de nós, né? E ele mesmo diz que onde dois estivessem reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então aqui ele está conosco nesse momento, sem dúvida. Somos muito mais que dois, não é? Mas um outro, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas, gente, nos faz, e aí Kardec vem dizendo isso logo a seguir, nos faz perceber que, apesar de muito ter sido ensinado por Jesus, nem tudo foi ensinado por Jesus. Ou seja, existe espaço para mais, e é claro que existe espaço para mais, existe espaço para muito mais. Jesus pega uma humanidade imatura e fecunda ela com uma noção de amor e ensina coisas preciosíssimas, mas ele sabia que nós não tínhamos uma capacidade naquele momento de absorver isso em grande cota. Tanto assim falava-nos por parábolas para que a gente pudesse assimilar de uma forma mais simples e fazer paralelos com a nossa realidade daquele tempo. E eu falo a nossa porque éramos nós ali também, de alguma forma, né? Éramos já a humanidade que habita o nosso planeta naquele tempo. Não tínhamos a capacidade de compreender, então uma pequena cota nos foi ofertada. Mas eis que passa o tempo e Jesus não era limitado ao tempo e espaço como nós o somos, né? Aquilo que os discípulos entendiam como um consolador que provavelmente viria dali a pouco, nos chega tanto tempo depois, 2000 anos depois quase, na figura de uma doutrina e não mais de um homem ou de um enviado, de um mártir, de um símbolo unificado. A doutrina dos Espíritos para nós
ela sintetiza e ela materializa tudo isso que Jesus nos prometeu. Porque, mais maduro estando, conseguimos compreender e expandir um pouco mais a consciência. E muito mais vai podendo ser revelado a todos nós. E à medida que vamos compreendendo, maior se torna o nosso receptáculo. Quanto mais você compreende, mais você sabe que falta muito a compreender. E está tudo bem, porque daí já não estou competindo com a sabedoria de Deus, né? Que é o que o egoísmo e a egolatria faz com a gente, né? A arrogância de se achar. A gente, quando se acha, fecha o espaço de aprendizado. Mas quando a gente se percebe como humanos que somos, em fase inicial, a gente abre um enorme espaço, pode aprender muito e devagarzinho ir assimilando, e à medida que assimila, ir tentando colocar em prática. E à medida que pratica, começamos a ser a própria mão do Cristo entre nós, ofertando aquilo que dele recebemos, que é esse amor e essa compreensão. E aí somos todos nós, de alguma forma, consoladores da vida uns dos outros. Então essa é uma consolação que, por se amplificar de forma tão expansiva, acaba alcançando números cada vez maiores. Mas é importante que a nossa consciência esteja desperta para que nós queiramos fazer parte de todo esse processo. Não mais como aquele que vem a um local religioso, uma igreja, um centro, um templo que seja qualquer ele, para receber. Mas aqueles que vêm a um templo para receber, sim, iluminação da consciência, para saindo daqui, poder também colocar em prática lá fora, exercitando aquilo que é o amor do Cristo na nossa vida. Sermos os braços de Jesus para todos que nos envolvem. E eu, como muito falo, acabo não conseguindo passar tudo que preciso, né? Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas que ainda não haviam sido ensinadas e para relembrar o que Cristo havia dito, uma vez que aquilo que foi dito por Jesus em grande monta foi esquecido, em outra grande cota foi distorcido. Então, relembrar esse amor em sua pureza e simplicidade, conforme aconteceu naquele momento, é uma das tarefas da nossa doutrina, da doutrina que os Espíritos nos revelaram, nesse momento de maior maturidade, onde a ciência também já havia muito caminhado e a gente passa a ter uma consciência expandida e compreender muito mais sobre como se rege a vida, mas a nutrição do Espírito segue embasada no amor. O amor do Cristo nos constrange, é uma fala de Paulo, lá em 2 Coríntios. E é importante que assim seja, porque sendo mártir, sendo símbolo, sendo mestre e nos fazendo esse tipo de convite, é importante que a gente se sinta assim, consolado em nossas aflições, mas também é importante que nós aprendamos a nos sentir aflitos em nossos confortos, naquilo que a gente está muito acomodado. Conhecimento, gente, é responsabilidade. Quanto mais se conhece, mais responsabilidade se tem sobre si mesmo e sobre tudo aquilo que conhece. Então, que nós não sejamos imaturos de buscar alívio e ponto. A gente busque, sim, todo o alívio que a gente precisar. E Jesus se colocou totalmente disponível para nos ofertar isso. Mas que a gente também, na nossa zona de comodidade e conforto, possa se angustiar um pouquinho, se desconfortar um pouco, para sair da zona de conforto e ser a mão ativa do Cristo entre nós. Certo? Faz sentido isso para vocês? Para mim faz bastante. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos na existência anterior e na destinação da Terra, a destinação da Terra enquanto planeta,
de espiar e provar o aprendizado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura e um meio de depuração que garante a felicidade na existência futura. Meu reino não é desse mundo. A felicidade plena não é deste nosso momento nesse mundo, mas ela é o nosso convite e fomos criados para ela. E é bom que a busquemos e a busquemos de forma ávida, porque todo mundo quer ser feliz no final das contas. Se tem coisa que é boa nessa vida é se sentir feliz, se sentir amado e se sentir amando. Então é para isso que a gente veio. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu quero fechar com essa frase de Jesus, porque eu acho que esse é o convite dele para que nós possamos experimentar o jugo leve, um fardo suave e uma experiência rica de esperança, consolação, energia, desejo de servir, desejo de crescer, de amar e de ser amado. Vamos colocar em prática em cada oportunidade nossa, gente, esse amor. E para a gente começar a colocar em prática isso aqui agora, um pouquinho entre nós vamos nos movimentar em socorro nesse primeiro momento de nós mesmos. Então nós vamos passar para o nosso momento de tratamento espiritual, de passe. Eu quero convidá-los para que respirem fundo, se sentem de forma confortável na cadeira e junto comigo nós possamos mentalizar que nesse momento nós vamos nos soltando, nos desprendendo um pouco desse corpo material. Para isso a gente respira, sente que vamos ficando mais leve, que a nossa consciência se expande e que como um segundo eu, o nosso duplo etérico, o nosso eu fluídico, vai se desprendendo desse eu mais material. E o convite é para a gente ir na direção da tela aqui à frente, nessa praia onde a lua ilumina as ondas. Nós vamos caminhando, sentindo um cheiro de mar, sentindo que o nosso pé toca a areia, toca a água, a brisa toca o nosso corpo, mas a nossa mente vai transcendendo, crescendo, se sentindo acolhida por aqueles que, por amor, vêm conosco se encontrar nesse momento. Na figura de anjos de guarda, amigos, familiares, na figura do próprio Cristo, de cada um dos seus enviados e emissários. Cada um no encontro muito íntimo recebe de forma ativa nesse momento todo o socorro que veio buscar nessa casa. Como Jesus nos convidou a buscá-lo, nós o buscamos nesse momento. Buscamos Jesus e recebemos dele. Nos colocamos na posição pacífica de um coração que se esforça em pacificar-se, de uma mente que se esforça em receber todo esse ensinamento para romper com os limites de comodidade que estamos tão acostumados a cultivar, aquilo que chamamos às vezes de nossas paixões, que chamamos de vícios, que chamamos de manias, de condicionamentos, que chamamos de doença, mas entendendo que tudo isso é expressão de nós mesmos, adequada ao nosso momento, mas com desejo de melhoria e de crescimento. Então, na presença de Jesus, nos colocamos para receber alívio desse sofrimento, dessa saudade que dói no nosso coração, dessa confusão que perturba a nossa mente, dessa doença que atinge o nosso corpo físico ou que atinge aqueles que amamos e que ao atingi-los nos deixa, Senhor Jesus, tão impotentes, tão frágeis, tão pequenos. Senhor, nós pouco podemos
mas confiamos em vós para que esse pouco se faça muito e que a nossa parte seja assumida por nós mesmos, que nos tornemos responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pela nossa pacificação interior, pela nossa cura, seja ela do corpo físico, mental, espiritual, emocional, seja ela de que ordem for. Mestre Jesus, é com muita gratidão no nosso coração, com muita emoção, que nós sentimos o quanto estamos integrados com a natureza que nos cerca nesse momento, que nós sentimos o quanto essa sensibilidade que nos move enquanto humanos é um benefício, é um poder em nossa vida. E apesar de nos trazer dor, aceitamos e acolhemos essa dor e essa aflição como parte de um processo grande, longo, justo, amoroso, mesmo que confuso, mas seguros que, sendo fruto da lei de Deus, é amoroso e cheio de misericórdia. E isso nos torna, essa compreensão nos torna mais tranquilos para seguir com os nossos desafios. Nós aproveitamos esse momento, Senhor, para também expandir e enviar para aqueles que amamos um pouco dessa energia salutar, um pouco desse clima terapêutico, desses eflúvios de paz, de harmonia, de limpeza, de cura. Aquelas pessoas que vão passando por nossas mentes nesse momento, que elas também recebam, que elas também se sintam fortalecidas, nutridas no seu amor, amparadas no seu colo amoroso. E assim, Mestre, agradecidos, vamos começando a nos movimentar na direção de retorno aqui para o salão, sentindo ainda o ar que entra nos nossos pulmões, que agora se expandem de forma mais ampla, sentindo a brisa que toca a nossa pele, sentindo a paz que compartilhamos convosco e com os mentores, amigos que conosco aqui estão. Nesse clima de harmonia, vamos caminhando e nos encontrando de novo com o nosso corpo que deixamos aqui no salão. Vamos como que nos sentarmos sobre ele, mas intencionando que tudo isso que recebemos também ao nosso corpo físico seja transmitido, trazendo harmonia para cada célula, trazendo harmonia para cada emoção que nos habita. E assim, pacificados e agradecidos, nós, uma vez mais, dizemos: Pai de imensa misericórdia e amor, obrigada pela Tua presença em nossa vida, obrigada por já conhecermos e já recebermos esse ensinamento que vem de vós e por esse ensinamento já ir ganhando sentido na nossa mente. Que essa paz que agora sentimos possa ser transmitida a tantos quanto cruzem os nossos caminhos no nosso dia a dia, que no nosso ambiente de trabalho, de estudo, que no nosso ambiente doméstico, de família, em especial, Senhor, naqueles ambientes que mais nos desafiam, onde às vezes encontramos pessoas tão diferentes e com as quais temos dificuldades. Até o ambiente de um trânsito numa cidade grande como a nossa, que às vezes nos irrita. O nosso ambiente mental de preocupações, ansiedades e aflições. Senhor, ajuda-nos a pacificar-nos em todos esses contextos. Que o Senhor possa caminhar conosco em cada passo do nosso dia a dia. Obrigada, ser conosco agora e sempre. Que
Que assim seja. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Espero poder vê-los nessa casa sempre. Esperamos poder contar com a contribuição de vocês, para que isso tudo seja mesmo um grande sol de luz para todos que nos rodeiam. Deus os abençoe e até a próxima.